para a segunda parte dessa entrevista às avessas com Fábio Augusto, História Inteligente, pedindo para vocês curtirem muito, comentarem, compartilharem. Somente o compartilhamento e o comentário geram engajamento para o nosso canal crescer. Sigam-nos nas redes sociais, @Trícia-Tadros, e no YouTube, Programa Trícia-Tadros. Sim, Fábio, nós falávamos aqui a respeito de que eu seria proibida entrar nas livrarias. Isso, não por ordem de restrição, né? Que fique bem claro. Putz, eu fiquei muito triste com o sebo do seu Joaquim fechado. Aliás, uma menção, hoje ele estaria completando mais um ano, querido Joaquim Melo. Assim, um tipo de livreiro que não se faz mais e possivelmente nem se fará. Para quem não conheceu, o seu Joaquim, ele era historiador de formação, era um dos poucos profissionais que você pedia uma informação sobre determinado livro e ele fazia uma resenha dele na sua frente. Ele sabia exatamente onde estava tudo, o que tinha a respeito. Inclusive, Fábio Augusto, ele sabia de quem tinham sido aqueles livros. Isso. Porque, para quem não sabe, sebo é uma livraria de livros previamente usados e, dependendo de quem os usou, maior valor pra gente tem, né? Eu tenho aí livros comprados no seu Joaquim que pertenceram a pessoas interessantíssimas, né? Que eu não posso falar porque provavelmente os parentes descendentes não vão gostar de que se diga que eles se desfizeram dos livros da pessoa. Mas, Fábio Augusto, voltando a falar sobre livros, o que mais que você queria me perguntar a respeito? Eu queria saber, ó, de uma historiadora craque aqui. Eu queria saber... Fábio, eu já falei pra você que eu não sou historiadora. Eu tenho apenas uma especialização em História do Brasil. Ela é assim, você que é historiadora erudita, fundadora do IGA. Aliás, meu amigo Geraldo dos Anjos está esperando a doação das palhinhas das cadeiras do IGA, que previamente eram do Teatro Amazonas, que você sabe que através do governador João Walter, a pedido do meu pai, que é membro do IGA, as cadeiras do Teatro Amazonas anteriores, as que eram de palha, não estufadas, né, foram compor, né, o salão do IGA. Bom, e o que você ia me perguntar, Fábio Augusto? Assim, o que eu queria saber, não só eu, né? O Brasil quer saber. O Brasil? O Brasil quer saber algo assim que é importante para quem nutre paixão pela história, tanto academicamente quanto aquela paixão puramente pro acúmulo de conhecimento, que é o seguinte, amiga, quais livros de história você recomenda para quem está se iniciando nessa área? Meu amigo, essa pergunta não era para ser feita para você, que é o mestre? Bom, eu vou falar então sobre livros de história para não historiadores, é isso que você quer? Pode ser, para não historiadores e para historiadores. Bom, de história local, né? Eu já falei no professor Aguinaldo Figueiredo que eu amo os livros do professor Aguinaldo e ele também, né? Teria o livro os livros tanto sobre a história da imprensa quanto a Amazônia no período colonial, né? Onde a minha mãe participou. Tem livros dela não publicados que eu vou tentar fazer um esforço de fazer isso pós-mortem, né? Porque, enfim, você sabe que a gente vai ficando mais velho, vai ficando muito exigente com a obra, com a sua produção intelectual e acaba tendo vergonha de publicá-la, né? E aí eu acho que tem coisas como, por exemplo, sobre história da medicina, o que a gente sempre conversa, né? Mas sem falar de Mames e sem falar de Manaus, eu acho que todo mundo, né,
gostaria de ler um José Murilo de Carvalho, um Laurentino, né? A trilogia dele, que é totalmente necessária, Lilian Moritz Schwartz, né? E para as pessoas que, assim, precisam de uma leitura de história, mas de mais fácil compreensão, Mérida Priori, né? Nossa. E aí, de uma pessoa que não é historiadora, como eu também não sou, mas que produz livros para amantes de história, não historiadores, o Paulo Resulti. Nossa, essa dica. Né? O Paulo Resulti, gente, para quem não conhece, ele encontrou no museu fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, as cartas de amor da Marquesa de Santos e Dom Pedro, entre Dom Pedro e Marquesa de Santos, e daí ele fez Dom Pedro I para lançar no Brasil, Dom Pedro IV para lançar em Portugal, Titília e Demonão, a respeito dos apelidos que eles se chamavam, né? Ele fez o livro da Leopoldina e aí uma vasta obra, né, de história para não historiadores, né, que é o nosso caso. Livros que não são de história, mas que contam uma história de uma época, que você consegue visualizar toda a história de uma época. Meu preferido, Dom Casmurro, do Machado de Assis, né, que é a cara de uma época, né? E assim, não exatamente livros, mas crônicas, peças, também considerado louco por muitos, mas para quem conhece a história, por que se tornou daquela maneira, Nelson Rodrigues. Né? Nelson Rodrigues, você sabe que ele se tornou a pessoa que ele se tornou, é a pessoa ácida por causa de uma tragédia familiar. E a gente pode falar sobre isso no próximo bloco, né? Sim. Voltamos já. Voltando aqui nessa entrevista às avessas com Fábio Augusto, História Inteligente. Fábio, nós estávamos conversando a respeito de que exatamente? Nós estávamos falando sobre Gente, livros. a gente falou sobre tanta coisa nesse intervalo que eu já não sei mais. Livros. Nós estávamos falando do Nelson Rodrigues, a tragédia que mudou a vida deles. Gente, para quem só conhece o Nelson Rodrigues da série A Vida Como Ela É, apresentada no Fantástico, que é um humor ácido, imoral, né? Da minissérie Engraçadinha, que também é uma coisa considerada totalmente fora do padrão, se choca hoje, ainda mais na época que foi escrita, né? Mas o Nelson Rodrigues, ele ficou amargo desse jeito por conta de uma tragédia na família dele, né? O pai dele tinha um jornal chamado Notícia, né? E esse jornal, no Rio de Janeiro, ele era um jornal que tinha predileção por fofocas, né? Quem nunca, né? E por esportes e tal. Então cada filho fazia uma parte, né? Um filho trabalhava com esporte, o outro era cartunista, ele era cronista, mas o pai dele era dono desse jornal. E o que aconteceu? Uma pessoa chamada Silvia Tibal, que era uma senhora da sociedade, casada com um médico conhecido, ela virou alvo da fofoca desse jornal
E ela estava tendo um problema de pele, talvez uma erisipela, alguma coisa que tá mais na mídia agora por conta da infecção de pele que o ex-presidente Bolsonaro teve, mas ela teve um problema semelhante, estava frequentando um dermatologista na época, e aí apareceu uma charge na véspera de Natal, como se ela estivesse se separando, né? Que naquele tempo era desquite, não havia divórcio ainda. A diferença do desquite para o divórcio é que o desquite não permitia um novo casamento, né? Ele separava as pessoas judicialmente, mas ele não propiciava que se iniciasse um outro casamento, né? E aí, véspera de Natal, aparece aquilo e tal, e ela entra no prédio do jornal, notícia pedindo para falar com o pai do Nelson Rodrigues, pedindo para tirar aquilo lá e para fazer... Bom, ela foi atendida a primeira vez pelo irmão dele, né? E conversou mais de uma vez com esse chargista, irmão do Nelson Rodrigues, e pedia, né, que respeitasse os filhos e tudo. E teria sido chamada, ironicamente, do que as mulheres consideradas adúlteras na época eram, o que era realmente apenas uma fofoca. Ela não era adúltera, coisa nenhuma. Mas, enfim, essa mulher, ela comprou uma arma que era conhecida como arma de mulher, que era uma pequenininha, colocou na bolsa, e quando foi conversar, né, com o irmão do Nelson Rodrigues, foi chamada por um nome feio, ela disparou. E ele foi socorrido, mas acabou morrendo. E o pai do Nelson Rodrigues, logo em seguida, né, ficou muito amargurado, dizendo que aquele tiro era para ele, porque ele era o dono do jornal, responsável pelo jornal, e tinha sido procurado várias vezes por ela, né, e não havia sido encontrado, e acabou infartando e morrendo em seguida. Nossa. Então, a família do Nelson Rodrigues foi exterminada por uma tragédia. E aí, que foi uma tragédia até para a própria autora, né? Que, por sinal, foi a primeira mulher a ser absolvida num tribunal aqui, num caso desse, né? Porque durante muitos anos, homens cometiam feminicídios sob o argumento de legítima defesa da honra. Nesse caso, ela usou a defesa da honra como argumento para ser absolvida. Ela foi absolvida na justiça, mas nunca na vida, né? E teve um final muito triste mesmo, que não vale a pena. Mas o Nelson Rodrigues, ele conseguiu pegar esse amargor, né, que aconteceu na vida dele e transformar numa limonada, né? Daí brotou esse gênio criativo, polêmico, mas criativo, e que, se você entender a história, você vê sacadas brilhantes na obra dele, né? Mas voltando aqui às perguntas que você ainda quer me fazer, ainda tem um tempinho para mais alguma. Então tá, essa que eu vou fazer, não sei nem se tem algum sentido, mas eu queria saber qual é o cheiro que tu gosta que não seja perfume. Mas por que essa história agora? A gente estava falando de livro.
Não, é porque, como eu estudo História Cultural das Mentalidades, eu quero entender um pouco Safada, o é porque ele imaginário já das sabe. pessoas. Ele já sabe que eu tenho loucura por cheiro de livro velho. Eu acho que é a única pessoa nesse mundo que é louca por cheiro de livro. Então, essa história de livro que não é físico, né? E-book, pra mim, assim, perde muito da qualidade, porque, gente, eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que tem essa... Amo cheiro de livro velho. Com essa eu vou pedir 1 minuto de comercial e a gente volta contando o que a gente tem feito em parceria. A gente volta já. Voltando aqui, diretamente dessa entrevista com esse insuportável Fábio Augusto, história inteligente. Fábio Augusto, o povo quer saber por que a gente ainda se atura. Conta aí. É porque o santo bateu. Não. Quando o santo bate... O meu santo já não... Ele já tá batendo asa e voando. Hoje eu tentei postar uma collab e, na verdade, tu tentaste postar e até o Instagram decidiu que nós não éramos mais amigos. Não, gente, mas fazendo uma recapitulação lá do início. Não posso nem dizer infelizmente, né? Porque o trabalho, ele salva uma pessoa. No meu caso, me salvou bastante. É porque depois que eu comecei a trabalhar, juntando com a pós-graduação, tempo se tornou uma coisa que eu não tenho mais. Para de dar desculpa, Fábio Augusto. É verdade. O povo quer saber o que a gente ainda faz junto. Boas parcerias. Conte. Nós... Eu comecei com uma série, domingo era dia de... cinema. E aí nós falamos de cinema, parquinhos, praças, né? E agora nós estamos fazendo a série sexta-feira, era dia de supermercado. E para nossa surpresa, essas histórias sempre surgem assim. Eu fui deixar o Fábio em casa, é claro, ele me faz de motorista. E aí nós passamos por um supermercado que eu contei a história para ele que ele desconhecia. E aí eu postei sobre o supermercado Royale, Super Royale, né? E foi um sucesso, né? E depois eu postei sobre a Casa dos Olhos, que depois vai virar Casas do Óleo. E a gente, né, faz essas collabs de um passado não tão distante que parece mais próximo das pessoas, né? E tem sido uma coisa que nos tem dado muito prazer, né? Sim, o feedback do público é muito bom. E é uma coisa que me dá zero trabalho, porque é só... É um livro vivo. Não, é só abrir aqui na página 1000, né? Aí a gente vai 1900 e alguma coisa. Isso. Gente, eu nasci no século passado. E ele me chama de velha e diz que eu tenho cheiro de velha. É um cheiro bom. Cheira esse aqui e diz se é cheiro de velha. Tutankhamon. Tutankhamon. Rapaz, eu vou mandar eu vou mandar esse vídeo pra Kerastase. Vou dizer que tu tá falando mal. Bom, mas voltando aqui, as nossas collabs, as nossas parcerias, né? Na rede social, no Instagram. E vamos começar no TikTok, né, Fábio? Bora! Tem que postar. Comecei recentemente no TikTok, né? Pois é, né? Eu tinha um pouco... Como eu sou velha, né? Eu tive, assim, um gap para entrar no TikTok, né? Estamos começando a entrar agora e eu ainda não postei vídeos. Mas, gente, essa série que a gente fez, a gente falou primeiro dos cinemas do centro da cidade, né? Parques,
Sexta-feira a gente está falando sobre mercados. E depois eu vou postar o primeiro supermercado de Manaus, que, Fábio, eu tenho certeza que você não conhece, nunca ouviu falar. Mas eu tenho até o contrato social disso. Eu tenho até... Fundadora do IGA. Fundadora do IGA é a mãe. E o pai também. Mas aí, Fábio, o que é mais bacana disso? É uma postagem curta, né? Que me dá, tipo, 0 trabalho. Ele não faz nada, tá? Ele só empresta o nome dele. Não, gente, assim, apesar das brincadeiras, o que a gente percebe é o feedback com o público, e é uma postagem que, apesar de sermos nós que fazemos a postagem, ela é uma publicação que é compartilhada nessa relação com o público. Ela é totalmente interativa, né? Porque a gente acessa uma memória afetiva das pessoas, né? E as pessoas interagem, e aquilo ali, porque vocês sabem que o trabalho de pesquisa é um trabalho extremamente cansativo, extremamente demorado e pouco valorizado. Isso. Mas quando a gente faz esses pequenos drops, né, de memórias de um passado não tão recente, né? Porque esse aqui, ele gosta de cavar o passado debaixo da terra, né? Procurar o passado debaixo da terra. E eu, no caso, tipo assim, o que pra ele é passado, eu vivi, entendeu? Ou se eu não vivi, eu escutei gente bem próxima falar. Então, são postagens que mexem com a memória afetiva, né, dos seguidores, e são postagens, mas eu tenho muito material ainda para postar, Fábio Augusto. Nossa, é porque tu tá difícil de encontrar. Eu não tô querendo fazer muita collab contigo, que tá metida importante. Daqui a pouco, quem dera. O nosso podcast ainda não estreou, porque Fábio Augusto tá muito trabalhador. Pasmem. Ele não era acostumado a trabalhar, então ele tá sofrendo para se adaptar nisso. Agora me lembrei do Thiago de Mello, né? O Thiago de Mello, ele não só era um grande escritor, como ele atuava lá como curandeiro em Barreirinha, né? Ele tinha um trabalho de uma espécie de um curandeiro. E aí as pessoas o procuravam, né, para tratar algumas dores e tudo mais. Isso é uma história que eu escutei oralmente, passada por professores, né? E aí as pessoas batiam na porta quando ele estava escrevendo, procurando os serviços de curandeiro. E não vai trabalhar, não? Então, assim, o trabalho intelectual que tu fazes desde os 15 anos de idade, né? Como ele é um trabalho unicamente intelectual, ele não é considerado trabalho, né, Fábio Augusto? É verdade. Mas, olha, eu queria pedir a vocês que nos seguissem nas redes sociais, que toda sexta-feira a gente está postando, né, essa série sobre sexta era dia, domingo era dia, sábado era dia, né? E aí a gente tem muita coisa para mostrar para vocês. Agradeço a audiência e um beijo no coração.